Esquizofrenóias no ar, estamos aqui com Cíntia Araújo, que eu acho que é uma das pessoas mais chiques que já entrevistei, porque ela é advogada geral da União. Eu não sei muito bem o que significa isso, mas eu vejo a Globo News. E às vezes esse pessoal aparece bastante, é muita polêmica, o pessoal de Brasília. Mas você não mora em Brasília. Não, na verdade eu não sou advogada geral da União, eu sou advogada da União. A Advocacia Geral da União, né, ela tem o advogado geral da União, que hoje é o Messias, né, mas eu não sou advogada geral da União, eu sou advogada da União. Mas você é colega dele? Sou colega dele. Nós somos 4 carreiras, né, dentro da estrutura da AGU. Ele é da carreira de procurador da Fazenda Nacional, eu sou da carreira de advogado da União. E, assim, de modo geral, né, a gente faz, não só isso, né, mas eu faço a defesa do Estado brasileiro em ações judiciais. Do Estado brasileiro. E aí a gente é dividido, a estrutura da AGU mudou muito nos últimos anos, né? Tem o pessoal da BIM também, é do seu pessoal? Não, o pessoal da BIM esse a gente não gosta, a gente não gosta desse pessoal. Eu até fiz concurso pra BIM uma vez, sabia? E qual que paga melhor? Não, a AGU acho que paga melhor. O concurso da BIM eu fiz, mas eu sabia que eu não ia poder entrar no fim das contas. Foi triste, porque eu tenho uma deficiência visual, eu só enxergo cor esquerda. E aí, não podia, assim, ter nenhum tipo de deficiência e tal, mas eu fiz, assim. Mas não passei de tudo. Não passou na prova. Foi tranquilo, falta um ponto. Um ponto? Mas melhor falta um ponto, né? Porque se não passasse, falando, não, então, é porque você não pode, ia ser pior, né? Também nem sabia o que a BIM fazia direito, pra falar a verdade. Eu sou uma pessoa que fiz concurso pra AGU. Você é concurseira? Não, então, isso não. Eu, na verdade, fiz pouquíssimos concursos na minha vida. Mas passou, né? As pessoas ficam concurseiras por quê? Porque elas não passam, né? E então elas ficam tentando. Mas isso é engraçado. Eu queria ser professora. Assim, minha meta de vida era fazer mestrado, doutorado, dar aula, era o meu sonho. E eu tô longe de ser chique. Pelo contrário, eu tô até arrumadinha hoje, mas eu sou, né? Eu tô fantasiada. Mas aí o meu marido falava, não, mas assim, né? Será que só salário de professor e tal? E eu falava, não, mas é meu sonho. E aí eu descobri o concurso da AGU no último semestre da faculdade. E eu gostei do trabalho, sabe? Então não foi uma coisa assim, eu tava querendo fazer concurso e acabei passando no da AGU. Eu descobri o cargo de advogado da União e falei, vou fazer esse concurso porque eu achei esse cargo legal, sabe? Esse da BIM, por sua vez, eu não faço a menor ideia de por que eu me inscrevi nesse concurso, que realmente eu nunca tive muita vibe concurseira, não. Fica aí, né, o questionamento. Por que a BIM? Eu me pergunto isso todos os dias quando eu assisto um jornal, tipo um jornal nacional, que passa esse pessoal da BIM toda hora. Bom, gente, aqui a gente tá para outro tema. E é um tema muito difícil, né? Muito mais que a BIM, acredito eu. Porque tem esse lance do luto, da finitude, e eu queria entender primeiro. Por que eu falei desse negócio de Procuradoria-Geral da República, Márcio Dop, Tomás Bastos, são pessoas que eu nem sei quem são, mas parecem na televisão. Porque você é advogada. Por que você resolveu escrever sobre esse assunto de finitude, luto? Bom, então, é uma longa história. Vamos no começo. Me interrompe porque eu falo pra caramba. Por favor. Eu, como advogada da União, na época lá, 2000, desde que eu entrei na AGU, na verdade, né, 2009, 2010, isso ficou muito forte em 2011, 2012, uma das coisas que representava o maior volume de trabalho que eu tinha na época eram ações de saúde. Pessoas que entravam com ações contra a União pedindo acesso a determinada tecnologia de saúde, uma cirurgia, um medicamento, enfim. E a maior parte dessas ações era de pacientes com câncer avançado, com câncer metastático, pedindo acesso a determinada quimioterapia. E eu comecei a estudar aquilo porque era, assim, uma coisa que me chamava a atenção. Eram muitos processos de pessoas que juntavam lá o relatório médico falando ele precisa desse medicamento de qualquer jeito, porque senão ele vai morrer. E a maioria dessas pessoas morria. Um tempo depois, ou elas morriam, ou elas mudavam o medicamento porque falavam que não estava adiantando. Ou, enfim, passava um tempo e eu não sabia mais o que tinha acontecido, mas, assim, não aparecia um caso em que a pessoa tinha parado de usar aquilo e tinha se curado realmente, ou tinha tido um super benefício. A gente pode chamar de medida paliativa? A gente tem, no caso dos cânceres metastáticos, né, desses cânceres avançados, na maior parte dos casos, quando a gente trata, a gente está fazendo tratamento paliativo.
A gente tem que tomar um certo cuidado com o termo, porque o que as pessoas costumam conhecer mais é o que a gente chama de cuidado paliativo. E o cuidado paliativo não é esse tratamento paliativo. Então, quimioterapia paliativa não é cuidado paliativo. Cuidado paliativo é o acesso a cuidado que a gente tem para pacientes, não necessariamente em fim de vida, mas para pacientes que descobrem doenças graves e doenças geralmente, né, incuráveis com prognóstico ruim. E que, de modo geral, essas doenças vão levar essas pessoas à morte, mas não necessariamente, né? Depende muito da doença. Existem doenças graves e as pessoas, às vezes, vivem com essas doenças muito tempo. E, por exemplo, existem vários cânceres que não têm mau prognóstico, não esses cânceres avançados, né? Mas quando você descobre ali o câncer no estágio inicial, geralmente ele tem um bom prognóstico. Isso não significa que todas as pessoas que vão se curar, porque elas têm bom prognóstico, não significa que todas as pessoas vão responder bem ao tratamento. Então, de modo geral, mesmo essas pessoas deveriam ter acesso a esses cuidados paliativos, que são, de modo geral, né, assim, uma equipe multiprofissional que vai contar não só com médicos, mas médicos, enfermeiros, profissionais de saúde de diversas áreas, psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, e que vão se preocupar com essa pessoa, independentemente da doença que ela tem. Vão se preocupar em cuidar dos sintomas delas, dessas pessoas, de proporcionar, na medida do possível, a melhor qualidade de vida que ela tiver enquanto ela está viva. Se ela estiver viva por mais um mês, por mais um ano, por mais 10, a ideia é que ela tenha a melhor qualidade de vida possível. O tratamento paliativo é esse tratamento que quer tentar dar, no caso, né, dos cânceres avançados, uma maior sobrevida global, ou seja, a pessoa vai viver um pouco mais, ou, em tese, uma melhor qualidade de vida. Ela vai viver melhor, independentemente do tempo a mais que ela tenha para viver. O problema, eu ainda nem respondi a pergunta anterior, né? Mas aí, como teve a questão do paliativo no meio, vou falar essa parte, né? O problema é que o que acontece, né? E, enfim, tanto o que me leva à pesquisa quanto o resultado dela, é que a maioria das pessoas, primeiro, acha que esses tratamentos podem fazer muito mais do que eles podem. Então, a pessoa começa uma quimioterapia, ela descobre, né, um câncer avançado e tal, que, né, a maior parte dos cânceres metastáticos, né, a maior parte mesmo, assim, a quase totalidade, não tem cura. Então, ela descobre e ela acha que ela vai fazer a quimioterapia e ou vai ser curada, ou vai viver mais 30 anos, e aí é um achado já da minha pesquisa, né? Tem gente que acha que é tipo uma hemodiálise, assim, sabe? Então, assim, não, enquanto eu fizer a quimioterapia, eu tô controlando essa doença. E não é assim que funciona. Os resultados dos estudos para a maior parte desses medicamentos vai mostrar ali que o ganho de sobrevida global, quando existe, é de 1 a 3 meses. Então, assim, 3 meses geralmente sendo um bom resultado. Quase não tem ganho de qualidade de vida, é raríssimo o estudo que tenha essa ideia, né? De modo geral, esses estudos nem são feitos para mostrar a melhora na qualidade de vida. Quando eles querem fazer isso não é o desfecho principal e acontece em pouquíssimos casos. O que mais mostram esses estudos são o que a gente chama de aumento de sobrevida livre de progressão. É com base nesse desfecho, o aumento de sobrevida livre de progressão, que a maioria dos médicos indica esses tratamentos. Era isso que chegava para mim lá na AGU. E aí, os estudos foram mostrando que aumento de sobrevida livre de progressão não gera aumento de sobrevida global. Então, isso não significa que a pessoa vai viver mais. De modo geral, ela vive ali 1 a 3 meses com esses medicamentos, né? Do que ela viveria, né? Enfim, sem o tratamento. Essa é uma questão interessante também, né? Mas deixa eu voltar lá para te falar que a gente já foi lá para frente, né? Eu pegava, então, esses processos, via ali aqueles relatórios falando, olha, essa pessoa precisa desse medicamento, e esses medicamentos pareciam não fazer diferença para aquela pessoa. E aquilo começou a me incomodar. E aí eu fui numa palestra, eu comecei a me dedicar muito a esse assunto, foram umas coisas meio concomitantes, assim. Eu já era muito interessada, assim, né? Também pessoa nova, né? Início de carreira e tal, quer abraçar o mundo, quer entender tudo. E em 2012, eu tinha 3 anos de AGU, quase 3, na verdade, e a minha mãe teve 2 AVCs hemorrágicos, com 53 anos, sem nenhum fator de risco, uma coisa absolutamente, assim, do nada, literalmente, assim, do nada, aquelas coisas que realmente não espera. E aí ela teve esses 2 AVCs hemorrágicos, né, que já é uma coisa estranha para medicina, porque são 2 sangramentos ao mesmo tempo. E eu e a minha mãe somos muito próximas, e foi a primeira vez que uma pessoa tão próxima e que parecia tão improvável ficou tão perto da morte.
E isso vira uma chave dentro da gente, assim. Então, isso virou a minha chave para mim, para as minhas relações familiares, né, para os meus vínculos e para o meu trabalho na AGU, eu acho. Eu comecei a ver tudo ali de uma forma muito diferente e eu comecei a me perguntar: por que essa pessoa está fazendo isso? Será que ela entendeu por que serve esse tratamento? Será que esse tratamento pode fazer isso mesmo? E aí eu assisti essa palestra. Assim, você falou que disse que mudou para você. Você ficou com mais medo ou com mais interrogações? Eu comecei... isso é um processo, né? Assim, não acontece de uma vez. Eu acho que na hora que vira a chave, você começa a ser uma pessoa mais observadora de tudo. Quando a minha mãe teve eu acho que é o pior cenário da doença, né? O que aconteceu com a minha mãe naqueles primeiros dias ali. Porque se eu soubesse, né, um tempão depois o que teria acontecido, tudo seria diferente. Mas naquele momento que eu estava vivendo, eu tinha minha mãe hemiplégica, com o lado esquerdo do corpo inteiro paralisado. Então, ela não andava, ela não se mexia. Nos primeiros dias, ela só ficava deitada na cama, nem sentar ela conseguia nem levantar. E, ao mesmo tempo que eu estava vendo a minha mãe ali naquela situação horrível, a gente tinha um prognóstico horrível, porque eles não conseguiam descobrir o que ela tinha, mas qualquer coisa parecia muito grave, porque não é normal seu cérebro sangrar em 2 pontos ao mesmo tempo. E aí eu não vou saber te falar, enfim, tecnicamente, em detalhes desse caso, né, dela, mas o que a gente ouvia da equipe de médicos na época, eram 3 neurologistas, neurocirurgiões, é que normalmente quando a pessoa tem um AVC hemorrágico, sangra um ponto, e aí sangrou ali, vai sangrar ali. O que tinha acontecido com ela eram 2 pontos de sangramento. A gente achava no início que eles eram concomitantes, depois a gente percebeu que, na verdade, eles tinham alguns dias de diferença. Então a gente imaginava tudo muito ruim, assim, tudo que era esperado para ela era muito ruim. Se fosse em curto prazo ou em médio prazo, a chance de que ela sobrevivesse e ficasse bem era muito, muito, muito pequena. Então, naqueles primeiros dias, eu vivia o desespero de perder a minha mãe a qualquer momento, né? A gente morria de medo de a qualquer momento acontecer de novo, isso era uma possibilidade, e os médicos falavam isso com a gente. E, ao mesmo tempo, aquela necessidade de viver cada segundo com ela, né? Porque o tempo dela podia estar acabando. E aí isso gerou um sentimento novo em mim, de tentar equilibrar essas duas coisas, do medo da perda, né? De quanto isso às vezes te bloqueia, e meu Deus do céu, minha mãe não pode morrer, e de, vai que acontece, eu vou viver cada segundo aqui com ela. E aí cada minuto com ela passou a ser muito importante. E aí eu acho que eu fui processando isso e levando isso de alguma forma para minha vida, né? Hoje, 11 anos depois, eu sou uma pessoa que pensa na morte praticamente todos os dias. E se um dia ela me causou muito pavor, daquelas coisas, né, que acho que a maioria das pessoas passa, que, não fala disso, vai atrair... A palavra com C. Isso, exatamente. Não vamos falar sobre esse assunto, vamos fingir que ele não existe. Ai, meu Deus, Deus me livre. Ou não, isso atrai. Isso atrai, tem muita gente que fala, né, isso atrai. Hoje eu sou uma pessoa que pensa na morte como a realidade que ela é. Assim, enquanto a gente está conversando aqui, uma pessoa da nossa idade, muito jovem e saudável, está morrendo em algum lugar. De repente, inesperadamente, eu comecei a pensar muito nisso. Comecei a pensar em... Eu não sou mais especial do que tantas pessoas, E quando a gente pensa em câncer e outras doenças, mas o câncer é uma doença que a gente espera que ele... atinja cada vez mais pessoas, até porque é uma doença muito ligada à longevidade também. Então, se a gente está vivendo mais, a nossa incidência vai aumentar. Tem um livro que é um dos melhores livros, talvez o melhor livro sobre câncer, né? Que inclusive, se autodenomina uma biografia do câncer, que é O Imperador de Todos os Males, do Siddhartha Mukherjee, que ele fala, em algum momento, e alguns países já vivem essa realidade, a gente vai diagnosticar câncer em uma pessoa para cada 2. Então, é uma realidade, né? E aí as pessoas falam, mas a gente cura muita gente. Mas a gente cura geralmente quando a gente diagnostica no início e a gente diagnostica a maior parte já avançada. Então, assim, a maior parte das pessoas que são diagnosticadas com câncer vai morrer das suas doenças e vai morrer num tempo relativamente curto. É assustador, né? Uma pessoa da minha idade, por exemplo, eu acabei de fazer 40. Pensar que eu posso ter aí a expectativa de vida da mulher brasileira hoje é de quase 80, né? 79 e alguma coisa. E aí, de repente, eu descubro um câncer metastático com 40, de repente falar pra mim, puxa, você podia talvez, quem sabe, viver o dobro do que, né? Quase o dobro do que você vai viver.
Mas aí, enfim, aquele contexto, né, de estar ali com a minha mãe naquela situação, de não saber se ela ia viver, de ter um prognóstico ruim. E eu pensava muito, nessa época eu pensei muito nisso também, né? A minha mãe sempre foi muito ativa. Ela tinha, né, ela tem até hoje uma saúde muito boa. Não usou anticoncepcional, tinha alimentação ótima e tal. Foi realmente muito inesperado. Na época a gente falava, gente, se isso tivesse acontecido com meu pai, que foi fumante muito tempo, né, tem hipertensão, colesterol alto e tal, aquela coisa, só como porcaria, a gente falaria, não, até que dá pra entender. Mas a minha mãe foi realmente muito absurdo tudo. E eu olhava, eu lembro que nesse hospital que a gente ficou em Petrópolis, a gente estava em Petrópolis, nós somos de Petrópolis, mas foi por uma coincidência que a gente estava lá. E a gente ficou lá no hospital e todo mundo falava, vocês não vão pro Rio? Vocês têm que procurar o melhor cirurgião, sai daí e tal. E na época eu falava, a principal coisa pra minha mãe que agora é estar estável e esperar, né? Assim, e a gente confiou também, claro, na equipe médica. Mas na época foi interessante porque a minha mãe é formada em psicologia e aí um dos professores que ela teve era um grande neurocirurgião, enfim, vamos chamar ele pra olhar o quadro dela, e aí ele foi lá, fomos eu, ele, meu pai e o radiologista e tal, e todo mundo olhando ali as imagens, e ele falava, sua mãe tem uma formação, tem que abrir esse cérebro agora, vai ser pior, vai estourar, vai sangrar mais, e a gente tem que abrir. E aí a gente ficou dividido, né, entre aquela opinião, que foi uma opinião meio nessas horas acontece muito, né, as pessoas querem te ajudar, e aí eu vou mandar um médico, eu vou mandar pra não sei quem e tal. E a equipe de 3 médicos que ela tinha naquele hospital, em quem a gente resolveu confiar. Mas, na verdade, a decisão foi da minha mãe. Isso é uma coisa que é muito importante pra gente, né? Quando a gente foi lá conversar, mãe, esse médico esteve aqui. Ela até fala, eu vi, nossa, ele envelheceu. Eu falei pra ele como ele tá vendo. Na época que a minha mãe teve, né, o AVC, isso é um pouco do quadro também. Embora ela não tenha tido nenhum... ela não foi afetada cognitivamente, assim, mas naqueles primeiros momentos a pessoa perde o filtro, assim. Então ela falou cada coisa que, nossa... Ela falou, vi e tal, nossa, ele tá muito velho. Mas assim, acho que a percepção dela foi, ele foi meu professor e eu confiava muito nele. E agora, eu não sei, será que ele ainda tá atuando mesmo? Será que ele ainda tá trabalhando mesmo e tal? E aí a gente foi conversar com ela, mãe, né, a sua equipe entende que é melhor esperar, que não dá pra enxergar nada, que se a gente abrir a cabeça agora, vai destruindo tudo no caminho, porque o seu cérebro tá com uma hemorragia, não dá pra ver nada, então eles acham melhor esperar. E o médico que veio e tal, que te deu aula, acha que tem que fazer cirurgia. Ela falou, eu não quero operar, até porque eu não quero ficar viva a qualquer custo. E aí eu lembro que a gente ficava, né, nesse hospital lá, nos dias que ela ficou internada, na UTI, depois foi pro quarto e tal. E aí eu lembro que tinha uma pessoa que passava e ela tinha muita dificuldade motora e eu passava o dia olhando, pensando, gente, será que se tivesse que decidir, o que minha mãe preferiria? Será que ela prefere a vida com qualquer limitação física, cognitiva, neurológica? Será que isso é muito forte, né? Mas com a minha mãe a gente tinha a possibilidade de ir lá conversar. Nem sempre você tem essa possibilidade de discutir com o paciente, né? Com a minha mãe a gente podia ir lá e ela teve total autonomia. Durante todo o período, ela que decidiu que não queria ser transferida de hospital, ela que decidiu que não queria procurar um médico, né, supostamente melhor, ela que decidiu que ela ia ficar ali onde ela estava com a equipe que assistia. E aí isso tudo, né, que eu estava vivendo ali naquele momento, me fez pensar muito. Aí eu comecei a pensar, né, depois quando eu voltei a trabalhar na Jô, fiquei 40 dias afastada. Quando eu voltei a trabalhar, eu acho que eu comecei a ver mais pessoas e menos processos, né? Eu estava vendo mais quem estava ali atrás. Porque era uma pessoa como a minha mãe, uma pessoa que estava doente, com uma doença muito grave, com um prognóstico ruim. A gente só foi entender que o prognóstico da minha mãe, em princípio, não era ruim. Isso foi em março, né? Ela teve os AVCs dia 22 de março. Abril, maio, junho, julho, 4 meses depois. Que aí ela fez um exame com um médico que na época era uma referência em neurocirurgia não só em Minas, no Brasil, até no mundo. E aí ele tinha muita convicção de que realmente ela tinha uma MAV, uma malformação arteriovenosa, e ele era especialista nisso. Então, assim, a gente foi pro exame para achar isso. E ele voltou do exame e falou, olha, a gente não consegue explicar o que aconteceu com você, a gente não achou nada, não tem nada, você não teve um aneurisma, você não tem um tumor, você não tem MAV, você não tem nada.
A única coisa residual que a gente tem para você realmente é um pico de pressão, que não justifica a maior parte desses casos, mas no seu caso é o que sobra pra gente. Então, assim, nesses 4 meses, né, foi viver dia após dia pensando, será que minha mãe tá aqui no Natal? Esse Natal, inclusive, foi um dos natais mais especiais da minha vida, porque Natal é uma coisa muito forte, eu gosto muito, eu sempre passei com a minha mãe. E eu pensava muito no Natal, nossa, será que minha mãe chega no Natal? E aí a gente teve, né, então, essa conversa, não, olha, vida que segue. A minha mãe fala, esse médico, as coisas são engraçadas, né, assim, e eu tô falando um monte de coisa, eu falei que falo pra caramba, né, mas... Continue. Umas coisas que a gente pensa, né? Na época que a minha mãe teve os AVCs, era tanta gente saudável, tanta gente bem, e a minha mãe lá, né, muito debilitada, com mau prognóstico e tal. Aí agora, 11 anos depois, a minha mãe tá bem, ela sobreviveu, ela é uma exceção, muito exceção o que aconteceu com ela, não só pela sobrevivência, mas pela qualidade de vida que ela consegue ter, pela autonomia. Esse médico morreu, teve um mal súbito, repentinamente, né? Que tava lá atendendo ela, ótimo. Tias, parentes, enfim, várias pessoas, né? Com a gente. A cuidadora dela. Ela tinha uma cuidadora de 40 anos. Nossa. Que teve um câncer. Um câncer que foi descoberto já numa fase muito avançada e que morreu muito rápido. Eu sempre penso nisso, eu sempre penso em retrospectiva, porque a vida é isso, né? Você tá bem, você tá super bem, e de repente você não tá mais, e você morre. E pessoas que, às vezes, a gente espera... Mas quando você se deu conta disso, não dá um desespero? Eu acho que aí é a questão do ir conciliando, né? Do ir equilibrando projetos de curto prazo e projetos de longo prazo, né? Pensar em viver mais o presente, não só o futuro. Esse futuro que é uma expectativa e que não se confirma muitas vezes. Eu dei uma entrevista um tempo atrás e eu falei uma frase que saiu muito naturalmente, mas foi a frase que eles usaram, assim, até para fazer a chamada, que é o não guardo vida para depois. Eu acho que... A partir do momento que aconteceu com a sua mãe, você decidiu ser assim. Eu não guardo vida. Eu nunca fui uma pessoa de fazer plano de longuíssimo prazo. Eu sempre fui uma pessoa mais... Não imediatista, não. Mas eu sempre gostei de não deixar tudo para depois. Eu sempre gostei de, pelo menos, ter a sensação de que eu estava fazendo coisas no presente. Então, eu nunca tive a ideia, por exemplo, nossa, é bom que eu junto muito dinheiro. Por exemplo, entrei na GU, vou juntar dinheiro porque aí eu compro um apartamento. Essa nunca fui eu. Eu sempre fui a pessoa que entrei na GU, então vou poder viajar pra caramba. Gosto de viajar, vou viajar pra caramba. Até em coisas simples, assim, será que eu vou almoçar com a minha mãe hoje? Não, semana que vem eu almoço. Não vou almoçar hoje. Isso mudou muito a minha forma de pensar. Mas, assim, as conversas sobre morte, e eu gosto sempre de falar isso, elas ainda são muito elitistas, né? Eu, Cíntia, falar isso é uma coisa que, pra mim, faz muita diferença, assim como eu vivo a minha vida hoje. Mas eu não vou falar isso pra uma pessoa que, às vezes, não sabe se ela vai ter o que comer amanhã, né? Então, assim, essa forma de encarar presente e futuro, ela é muito delicada. Porque eu acho que para algumas pessoas, dependendo da vida que elas levam naquele momento, falar, mas você não pensa no futuro, vive o hoje, talvez ela fale, mas eu preciso imaginar um futuro melhor para mim. Porque se eu não imaginar um futuro melhor para mim, eu não tenho nem um presente para viver. Sim. Então, assim, eu acho que na maioria das situações, você sempre tem algumas escolhas, eventualmente, para fazer. Mas isso ainda é muito privilégio. Poder pensar nisso, poder pensar o que eu faria se eu descobrisse uma doença grave e que eu procuraria uma equipe de cuidado paliativo e que eu tentaria viver a minha vida da melhor forma possível, já é um privilégio imenso, né? Eu fiz uma entrevista, né, durante o doutorado, bom, enfim, mas aí, resumindo a história, eu acho que foi uma conjunção de fatores que me levou a pesquisar isso, a estudar isso e a escrever sobre isso, né? Foi o que eu presenciava na GU, que eu vivia ali, essa palestra que eu assisti, aí nessa palestra, que eu acabei falando até agora, foi a primeira vez que eu ouvi em alto e bom som aquilo que eu já suspeitava, que eu já via acontecer, mas que ninguém nunca tinha falado com aquela coragem antes, que foi o José Luiz Nogueira, que era, na época, coordenador do Núcleo de Avaliação de Tecnologias em Saúde do Hospital das Clínicas da UFMG, falando numa palestra para juízes. Porque os juízes, de modo geral, eles acham que estão salvando aquelas pessoas, né? Eles dão ali uma decisão dizendo, entrega esse remédio agora, porque eles acham que a pessoa vai viver. Não porque eles acham que talvez ela viva mais um mês. E ele falou em alto e bom som, né? Isso aqui que vocês estão falando, esses medicamentos, essas doenças,
todos esses pacientes vão morrer. Nenhum desses pacientes está usando esses medicamentos. Você sabia? Então, eu já suspeitava, mas eu nunca tinha ouvido alguém falar isso com aquela clareza. E até hoje... E os seus colegas? Então, eu acho que nesse tempo, né, tem muito tempo já, né, eu vou fazer 15 anos de AGU, eu acho que pouquíssimas pessoas entendiam. E até hoje tem gente que eu posso falar 1000 vezes e a pessoa fala assim, não, mas deve ter pelo menos 1% de chance aqui dessa pessoa se curar. É muito difícil, né? Quando a gente lida com a finitude do outro, com a doença do outro, a gente está lidando com a nossa. Eu acho que isso essa é a verdade mais dura nesse aprendizado sobre finitude. Tem um livro chamado O Último Sopro de Vida, que é um livro também bem conhecido, né? Estilo best-seller e tal, que é de um médico que era neurocirurgião. E ele descobre um tumor muito grave e ele já sabe qual que é o prognóstico dele, já sabe tudo, ele já conhece toda a realidade. E aí ele escreve esse livro já sabendo que a doença uma hora vai tomar conta. E aí no prefácio desse livro, um médico colega dele diz exatamente isso. Ao ver a possibilidade de morte dele, ao ver a finitude dele, eu vejo a minha, eu vi a minha. E isso muitas vezes é o que dá mais desespero nas pessoas, só que a gente rapidamente esquece disso, né? Tem um livro de filosofia sobre morte. Eu li muita coisa, né? Enfim, na época. Você é mórbida. Ser mórbida é um elogio. Eu escrevo num blog chamado Morte Sem Tabu, né? Não sei se pode falar nome pode, da Folha de São Paulo. E é engraçado, né? Eu, a Camila e a Jéssica, né? Camila Apio e a Jéssica Moreira, que são duas jornalistas incríveis, né? Eu fui adotada ali, é minha casa. E a gente escreve sobre morte o tempo todo. Então, assim, falar que a gente é mórbida, a gente é fúnebre, a gente, né, não é uma crítica, acho que nem um elogio. Eu acho que... Eu sempre digo isso, né? 2 coisas eu acho muito importantes quando a gente começa a estudar demais, ler demais, saber demais de alguma coisa muito específica, talvez, é não banalizar aquilo. A minha dissertação de mestrado é sobre nazismo. Quando eu disse, né, que me leva a pensar, a estudar e escrever sobre o que eu escrevi, é uma conjunção de fatores. Eu acho que são 3. O fato de que eu estava lá na GU, o que aconteceu com a minha mãe, e o terceiro é que eu tinha feito essa dissertação de mestrado sobre nazismo, um mestrado que eu nem sabia se eu ia terminar quando a minha mãe adoeceu, né, porque eu ia largar tudo, enfim. Mas aí acabou dando certo, eu terminei. E eu queria muito, né, fazer mestrado, doutorado e tal. E o natural, quando a gente faz, a minha área é filosofia do direito, né, teoria do direito, enfim. É você pegar o que você escreveu, né, o que você estudou ali no mestrado e dar seguimento no doutorado. É o que acontece com a maior parte das pessoas. E o mestrado me impactou muito, assim. Eu fui ler os autos lá dos julgamentos de Nuremberg, né, e como que eles tinham decidido punir os nazistas e quem eles puniriam, se eles puniriam só as pessoas responsáveis pelo regime, se eles puniriam uma sociedade inteira, cada pessoa que cumpriu uma lei que ali naquele momento era uma lei válida e extremamente absurda e injusta. Isso mexeu muito comigo. E eu acho que até hoje é muito por isso também, né, que eu vou falar, que eu acho que 2 coisas me preocupam muito. Essa, né, questão de a gente lembrar dos privilégios, de não achar que, nossa, oba, então vamos conversar sobre cuidado paliativo e morte e falar, gente, vamos viver melhor o hoje, como se todo mundo tivesse realmente essa possibilidade, né? Eu conversei com pessoas que tinham acesso a tratamentos caríssimos e não tinham dinheiro para pegar o ônibus para ir fazer esse tratamento, né? Isso é comum. A gente mora num país em que isso é muito comum. E a outra coisa é não banalizar, né? Morrer é ruim, morrer é difícil. Mas como se tornar transformado de ruim para natural? Eu acho que aí é que está a questão. Nós somos seres que morrem, né? O ser humano, ele vem com essa característica. A nossa vida é nos dada com essa condição de que a gente morre. E a gente não sabe se a gente vai morrer de velhice, vai morrer de doença, vai morrer de uma doença grave, vai morrer de uma coisa estúpida, vai morrer de uma coisa que até outro dia... Eu assisti um programa muito bom que eu acho que a Discovery Plus devia colocar na grade novamente, passava no Investigação Discovery, mortes estúpidas. Estúpidas. Que só morte, tipo, a pessoa morreu com uma bolada de beisebol na cabeça, ou foi fazer sauna e morreu.
E eu achava esse programa espetacular. Por favor, coloquem. Voltem. Com esse tipo de conteúdo. Aliás, deixa eu aproveitar aqui falar que eu acabei de escrever meu primeiro romance. E num dos capítulos, o nome do capítulo é Dumb Ways to Die. Você lembra daquela propaganda? Dumb ways to die. So many dumb ways to die. O trem, acho que da Austrália, fez essa propaganda pela primeira vez. E é uma coisa maravilhosa, incrível. Uma propaganda que foi... inclusive replicada, acho que do Rio também teve, do metrô do Rio, não sei, que fala meio que, nossa, obedece aí a linha, né? O amarelo pra você não ali. morrer estupidamente, porque, ops, tropecei. Eu penso muito nisso, né? Teve um caso que eu lembro, de uns 3 anos atrás, de uma pessoa no Ano Novo que morreu porque enfiou uma taça no bolso, e a taça quebrou, morreu. Nossa, eu pensei que você ia falar enfiou uma taça no cu. Tinha mais a ver com o carnaval também, mas era Ai, que horror! Não. Eu falei, mas com que intuito? Também pode. Também, se pesquisar, pode achar. A gente pode achar. Aí, Discovery, a gente tá dando várias ideias. Várias ideias. Mas então, ele colocou a taça no bolso, ele ou ela, não me lembro agora, acho que era ele. Morreu, assim, deu uma hemorragia. Quebrou o negócio lá, não conseguiram conter e morreu. Eu penso muito nisso, né? Imagina ser, assim, hoje a gente, infelizmente, tá tendo que se acostumar com essa realidade, mas, assim, morrer de dengue, né? Morrer das doenças virais hoje é uma coisa que é muito inesperada pra gente, né? No início do século não era, né? A gente perdia as pessoas com doenças que a gente conseguiu reverter por causa de vacina, né? E aí hoje as pessoas não estão querendo mais vacina, não sei como é que elas acham que elas estão vivas, mas enfim. E aí, a gente, hoje... Algumas coisas que eram a principal causa de morte, hoje pra gente parece muito estúpido, né? Pra gente ainda é muito inadmissível pensar, caraca, morreu de dengue. É muito triste pensar numa doença evitável, né? Que você poderia conter e você não conseguiu. Tem uma vacina há muito tempo, mas eu tava pesquisando, falei, ai gente, por que a vacina da Covid foi descoberta com tanta... descoberta, com tanta rapidez. É porque a dengue não atinge os países ricos, então não interessa, né? Tem muita... Por exemplo, a gente perde 1,5 milhão de pessoas com tuberculose por ano. Teve ano que a gente perdeu 2 milhões. Por que as pessoas nem ficam sabendo? Tem gente que nem sabe que ainda tem tuberculose matando no mundo, uma doença que tem vacina, que tem tratamento. Porque é doença negligenciada, né? As doenças negligenciadas, essas doenças que matam um pobre, a gente muitas vezes não investe o suficiente nelas, porque elas não estão matando quem é o responsável ali por investir, por tratar. Mas assim, em relação à pandemia, é uma situação muito peculiar, né? Porque é uma doença que você não sabe direito o que está acontecendo, que é altamente contagiosa, e ali naquele início, a gente nem sabia qual ia ser a letalidade dela, né? Porque ela vinha da mesma família de doenças anteriores que tinham a mortalidade altíssima, só que elas pegaram pouca gente, né? A SARS, né? A primeira SARS lá de 2002, eu acho. Sim. Se ela tivesse o índice de contágio da Covid, se ela tivesse atingido, a gente, sei lá, ia ser uma peste bubônica nova, não sei, né? Aí tô chutando, Mas daí você tem uns interesses mórbidos, tem um mestrado mórbido, tudo mórbido. Mas você tem uma filhinha. Nossa, tenho. Pequenininha. 2 e daí, como falar, comunicar sobre a morte? Para que esses indivíduos jovenzinhos não fiquem evitando palavras com C, não... se relacionem com a morte como uma coisa de azar ou qualquer coisa assim. Então, a Beatriz... Eu achava que eu não ia ser mãe, né? Tinha certeza que eu não seria mãe. Eu e meu marido, a gente achou que não ia ter filhos, mas aí começou a pandemia e eu tinha feito... eu sou uma pessoa engraçada. Eu tinha feito inscrição para um pós-doutorado em que eu ia discutir nazismo e ditadura. E a primeira frase lá do meu projeto era: porque o Bolsonaro, no impeachment da Dilma, elogiou torturador. Eu mesmo assim mandei isso pra CAPES, né? Lá em 2020. Aí, obviamente, eu não consegui e tal. Você é doidinha, né? Não consegui minha bolsa. Não financiaram. Não, falaram que não dava. E até hoje estou esperando parecer, inclusive, porque não fizeram, falaram que ia mandar o parecer lá por causa da negativa, né? O que aconteceu, mas não apareceu nunca mais no sistema. Enfim, e aí pandemia, o mundo fechado.
Eu sem conseguir ir, porque, né, assim, aí até eu conversei com um pesquisador que ia me receber lá na Alemanha, eu ia para a Alemanha. Ele falou, não, vem, tenta vir sem bolsa. Eu falei, não, vou, faço, fico uns 3 meses, consigo aqui, tiro uma licença não remunerada e vou. Só que aí o mundo fechou, né? Não dava pra fazer nada. E meu marido falamos, se for pra ter filho é agora. Mentira, que foi assim que... Juro. Mas assim, eu já tinha deixado muito claro que eu jamais, por exemplo, faria um tratamento pra engravidar. Que eu jamais ficaria pensando, quero engravidar. Que seria uma coisa assim, se for pra ser, foi. E aí eu já não tomava anticoncepcional. A gente falou, então, né? Vamos deixar o caminho liberado. Na mão de Deus. Na mão de Deus. Só que Deus estava com muita pressa pra mim, né? E eu falava, tomei anticoncepcional a vida inteira, né? Nem sei, será que a gente pode engravidar? Porque hoje é uma coisa tão comum, assim, perto de mim, sabe? Amigas que, de repente, querem engravidar e não engravidam e tal. Que eu falava, né? Não, e aí não. Foi assim, primeira vez lá, engravidei. Fiz 3 testes negativos. Meu marido achava que eu tava grávida porque eu tava muito quente. Porque minha temperatura corporal tava alta. Ele sempre foi uma pessoa mais quentinha, eu sempre fui uma pessoa mais fria. E ele falava, você tá muito quente, tem alguma coisa errada, eu acho que você tá grávida. Fiz 3 testes de farmácia negativos. 3, né, deram negativo e tava ali, não tô grávida. Mas a menstruação estava atrasada. Aí ele comprou um outro lá e falou, não, eu acho que você tá grávida. Então é ele que viu que eu tava grávida. Que é aquele que é digital. Digital, exatamente, que te fala já as semanas e tal. Fiz o xixizinho ali. Ele falou, grávida. Foi desse jeito que eu descobri. Sentada ainda no vaso, ele olhando pra mim, tá grávida. Eu tava, olha, foi... Esse aqui que eu faço. Foi uma coisa tão surreal, assim. E aí eu tive, inclusive, um início de gravidez bem angustiada, assim, porque eu realmente achava que eu não ia ser mãe. Ao mesmo tempo, eu sempre soube que se eu fosse mãe, a criança ia se chamar Beatriz. Por causa da música que diz, inclusive, que para sempre é sempre por um triz, né? Que é uma música muito sobre fim. Chico e Edu é uma música que, né... Que eu acho que é uma música, né, o Por um Triz ali, é muito forte isso, né, dessa... Quantos desastres tem na minha mão, se é perigoso a gente ser feliz. É uma música que desde que eu ouvi pela primeira vez me impactou muito. Eu até já escrevi sobre isso, porque segundo uma tia, eu ouvi o Grande Circo Místico quando eu tinha 7 anos, e quando eu tinha 7 anos eu já dizia que a minha filha se chamaria Beatriz. E eu cresci sabendo que se eu tivesse uma filha se chamaria Beatriz, mas como eu achava que eu não ia ter filha, né, não tinha Beatriz na história. E aí eu engravidei, né, e levei um susto muito grande. Aí a gente resolveu ter o nosso cachorro, porque a gente também queria muito ter um Basset Hound, o Nhoque. E aí a gente falou, já que engravidou mesmo, a gente também já vai fazer tudo junto. Filho, cachorro, pandemia. Aí fomos lá, buscamos o Nhoque, que eu vi numa foto, falei, é esse. E aí a Beatriz nasceu. E o assunto morte, ele continua sendo muito natural lá em casa, né? Principalmente eu e meu marido, eu falo disso com muita naturalidade, até porque eu escrevo no Morte Sem Tabu, então eu tô sempre entrevistando alguém sobre morte, eu tô sempre lendo alguma coisa sobre morte. Mas a primeira vez que a gente conversou, né, que eu e a Beatriz, a gente recebeu um livro lá da Companhia das Letras, que é um livro muito lindo, que eu esqueci o nome agora, que é um dos livros mais lindos sobre morte que tem, que é do Pato e a Tulipa, mas eu esqueci o nome certinho. E aí eu li com ela, comecei a ler com ela e tal. Eu não lembro direito, agora eu também escrevi sobre isso. Mas assim, a primeira vez que a Beatriz teve contato com essa coisa de pessoas morrem, coisas morrem, foi que o Nhoque já tinha comido 2 chupetas. E aí a gente teve que abrir a barriga dele para tirar uma delas e tal. Foi super complicado. E aí um dia ela deixou a chupeta e eu falei, filha, eu já te falei que essa responsabilidade é sua. Ela tinha 1 ano e meio. Eu já te falei que você tem que ter responsabilidade com as chupetas, filha. O Nhoque pega isso aqui e ele morre. E aí ela ficou me olhando assim, morre. Ela ainda falava poucas palavras, né? Morre. Eu falei, filha. Mas foi tão no susto, assim. Eu falei, filha. Então, né, a gente tem que cuidar do Nhoque e tal. Mas assim, agora ela já tá com 2 e 8. As conversas estão ficando cada vez mais complexas. Outro dia mesmo, ela me perguntou, eu tava contando pra ela a história da Branca de Neve, ou da Bela e a Fera, não sei. Aí tava contando e ela falou, mamãe, e a mamãe deles? E aí eu falei assim, filha, eu acho que a mamãe deles já morreu, porque não fala nada na história. Aí ela olhou pra mim, você vai morrer, mamãe? Eu falei, filha, aí eu não sabia o que eu respondia, porque eu queria responder, eu vou morrer todo mundo vai morrer, provavelmente eu morro antes de você, mas achei muito cedo pra já ter essa conversa, né? E aí ela olhou pra mim e falou, mamãe, eu não quero que você morra, E aí me abraçava assim, mamãe. Aí eu continuei contando a história, passou um tempo, ela virou pra mim e falou assim, mamãe, eu também não quero que a tia Aurora morra.
mamãe, eu também não quero que o Gustavo morra, que é primo dela. Mamãe, eu também não quero que a Duda morra. Então, eu acho que ela começou a falar comigo, assim, como se... Deixa eu te falar toda a lista aqui das pessoas que eu não quero que morram, pra você dar seu jeito aí de como é que faz, né, pra fazer para as pessoas não morrerem. E aí eu falei, filha, a gente fica velhinho, né? A gente morre. A gente já tinha lido outros livros, assim, de história, de... né, pessoas, enfim, a vovó morreu, o vovô morreu. Tem muito livro infantil assim, né, o vovô morreu e tal. Eu queria até ter a lista, assim, são muitos bons livros, inclusive, para conversar com criança sobre isso. Mas aí eu falei, mas eu tô falando da história, filho, tô falando que na história morreu, não tô falando que a mamãe vai morrer. E aí, enfim, foi dormir, aí no dia seguinte, a primeira coisa que ela olhou pra mim e falou, mamãe, eu não quero que você morra. E aí ela passou o dia inteiro grudada em mim. Acho que eu também já tive isso. Ai, como era bom. Que é aquela sensação de que se você ficar junto, a pessoa não morre, não tem como morrer, sabe? Não, deixa eu ficar aqui pertinho. Deixa eu ficar cuidando dessa que parte. Eu tô cuidando, Até coisa assim, não vou deixar minha mãe e meu pai viajarem sozinhos. Não, que se eu for junto, não acontece nada. Eu tô lá junto, não acontece nada, né? E aí eu acho que ela ficou o dia inteiro, assim, com esse sentimento de deixa eu ficar bruto. Mas assim, ela não saía de perto de mim. A Beatriz é uma criança extremamente independente. Mas assim, a gente tem essas conversas, elas acontecem. A gente não evita as palavras, né? A gente fala, acontece e às vezes, claro, quando eu percebo, assim, que tá incomodando ela de alguma forma, eu seguro, eu avalio. A Beatriz, ela é muito transparente. Então, se a gente tá tendo uma conversa que ela não gosta, ela vira e fala, mamãe, eu não tô gostando dessa conversa. E aí ela fala e eu vou ajeitando, mas eu acho que a maior questão de nascimento de filho é que mesmo uma pessoa que poderia lidar um pouco melhor com esse assunto, ao menos no abstrato, né? Porque quando acontece com a gente, aí eu não sei se amanhã eu descobrir um câncer, se eu vou continuar exatamente com a mesma cabeça que eu tenho hoje. O que eu penso é que eu tenho todas as ferramentas para saber como manter minha autonomia, e isso é muito importante, né? Mas pode ser também que eu pire, enfim. Mas o que acontece quando a gente tem filho é muito forte, né? Porque realmente o medo de perder um filho é uma coisa muito louca, né? A primeira vez que a Beatriz teve uma febre, a angústia que eu senti foi muito parecida com a angústia que eu senti quando a minha mãe teve os AVCs. Assim, eu tô falando só de sentimento, Você sabe? acha a angústia que você sentiu da sua mãe e também da Beatriz é uma espécie de luto? É um luto. Da minha mãe era um luto antecipatório, né? Assim, não se confirmou pelo fim da vida dela e várias outras coisas, mas é um luto que existe. Assim, a minha mãe perdeu muito da mobilidade que ela tinha, coisas que ela conseguia fazer, ela não consegue mais. E existe, no caso da minha mãe especificamente, existe um luto um pouco permanente, que é porque como ela ficou sem diagnóstico, até hoje a gente não sabe direito o que... Tem que ter uma explicação. E aí, por exemplo, em 2018, ela teve um novo AVC hemorrágico, só que não teve sequela nenhuma, mas ela teve. Então, se ela tem alguma coisa que tá ligada ali ao lado emocional dela, então pode realmente ter a ver com um pico de pressão, mas só isso é muito pouco para justificar, né, o tamanho do estrago que isso pode causar. E aí sempre te dá aquela sensação de quanto mais, quantas vezes? Será que isso vai acontecer de novo? Será que se acontecer de novo, ela morre? Ou será que se acontecer de novo, ela para de falar, ela para de andar? E isso é muito, né, assim, a minha mãe é uma pessoa que a gente continua, ela tem autonomia completa, ela dirige, e ela não conseguiria viver a vida de outra forma, mas existe um luto. Existe o luto dela, por deixar de ser o que ela foi, por não ter a velhice que ela tentou fazer a vida inteira, né, que ela investiu, por coisas, por exemplo, não conseguir carregar a Beatriz, né, isso é um luto. Uma certeza, porque ela investiu, né, como você disse. Você tem um blog com mais 2 jornalistas, como é que surgiu essa ideia? Vocês são góticas, o que é isso? Você frequenta cemitérios com as suas amigas? Olha, eu não frequento, mas tem muita coisa. Aqui em São Paulo tem o Que Te Assombra, do Tiago, que é maravilhoso, que são expedições para cemitério, é um maior sucesso, viu? Esgota todas as vagas. Eu ainda não fui, mas é muito legal. Tem eles também sempre fazem passeios. Tem pessoas que frequentam, né, o cemitério para... Quando eu era criança... Porque tem obras de arte lá. Não, você sabe que é uma coisa engraçada, né? Em Petrópolis, o cemitério fica no meio da cidade. Então, assim, ir ao cemitério pra gente era uma coisa... Eu passava todos os dias em frente ao cemitério pra ir pra escola. Então, quando falava, cemitério dá medo, pra mim era uma coisa até engraçada. Porque você passa por dentro mesmo. O cemitério dos dois lados, você passa pela rua do meio.
E eu passava lá pela rua para chegar no meu colégio, né? Mas a maioria das cidades, os cemitérios estão afastados, né? A gente afasta, a gente coloca a morte debaixo do tapete de todas as formas que a gente consegue. Mas esse passeio eu ainda não fiz, mas já tem, né? Quando eu fui pra Argentina, por exemplo, minha primeira vez em Buenos Aires, fui lá ver túmulo. Mentira. Fui ver da Evita, né? Fui lá ver. Nos Estados Unidos, eu estudei inglês quando eu era adolescente e tal. Aí morei em Alexandria, que é uma cidade do ladinho de Washington, D.C. Aí lá tem o Arlington Cemetery, que é um grande... Celebridade. Você vai Tira lá... Tira foto no túmulo. Kennedy tá aqui. Não, a coisa da foto já é mais complicada. Já escrevi sobre isso, a coisa da foto. Mas enfim... o blog surgiu em 2000... Não pega legal tirar foto com o túmulo? Então, teve uma discussão interessante no ano passado, ano retrasado, sei lá, por causa das fotos em Auschwitz, né? Que a pessoa vai lá e acha que tá fazendo turismo. E isso é uma coisa que a gente pode pensar para várias outras coisas. Por exemplo, Ouro Preto, né? Que tem coisa de escravidão. E tem gente que vai lá e tira foto sorrindo e tal. É um turismo estranho, mórbido. O que você tá sendo? Pra que você vem aqui, né? Né? Pra que você vem aqui? Você vem fazer o quê aqui? É só tirar a foto mesmo pra postar na rede social? Ou você vem pra pensar um pouco? E aí tem, né, essa coisa da memória, né? Do que esse sorriso seu representa em relação à memória que está sendo protegida ali. Mas em que momento vocês se reuniram? No Café das Mórbidas? No Café da Morte. Tem o Death Café também, viu? Tem Café da Morte. Mas o que tem lá, gente? Tem Café da Morte, famoso até. Desde 2011 tem Café da Morte no mundo inteiro. Quase todos, acho que todos os países do mundo devem ter Café da Morte. Talvez não, sei lá, na Arábia Saudita talvez não tenha, mas assim, é comum. Aqui em São Paulo tem um forte, em Belo Horizonte também tem, no Rio tem várias cidades pequenas que tem Cafés da Morte, que são lugares... lugares não, né? São encontros. As pessoas marcam encontros e vão lá, tem horário para começar, horário para acabar. Você vai para um lugar ali para as pessoas conversarem sobre morte, sobre morrer. E aí você tem todo tipo de pessoa. Pessoa que vai pela curiosidade, fala o que é isso. Você tem muitos profissionais de saúde que lidam com a morte muito e querem ali meio que um lugar para dividir. Tem as pessoas que tiveram ou têm doenças, pessoas que têm muito medo da morte, pessoas que querem viver 150 anos e têm medo de não conseguir viver os 150 anos que elas querem. É um negócio bem legal, um negócio bem interessante. Vou fazer aqui um especial Death morte. Café. Pode chamar o pessoal aí que lidera os Death Cafés, né? Uma coisa bem legal. Lá em Belo Horizonte, eu conheço, né? Uma das líderes, que é a Luciana Dadalto. Não sei se tá tendo as reuniões. Acho que não tá. Acho que tá tendo só de vez em quando. Por causa da pandemia, o negócio teve que ficar online. Aí é outra vibe, né? Você fazer isso online é um negócio difícil, mas assim, me conta, como é que vocês decidiram fazer o blog da morte? Depois de 18 perguntas, vamos chegar à resposta. Aí a Camila, em 2014, fundou Morte Sem Tabu. E a Camila fala que tem muito a ver com o nascimento do filho dela. Que assim, o medo da morte, quando nasce um filho, bate muito forte. É interessante, né? Pra mim bateu muito forte, mas por causa da Beatriz. Não por mim, sabe? Assim, eu tenho uma tristeza enorme pelo futuro da Beatriz que eu não vou ver se eu morrer. Mas eu não tenho medo, por exemplo. Ai, meu Deus, se eu morrer, quem é que vai cuidar da minha filha? Esse medo eu não tenho. Tem gente pra cuidar dela. Mas infelizmente, né? Porque a mãe quer ser aquela extensão do filho. Mas ela é eu assim, tenho mãe, eu sei como é. E aí... Mas a maioria das mães que eu conheço, quando os filhos nascem, morrem de medo da sua morte. Eu acho que foi isso que bateu muito na Camila, assim. Caraca, se eu morrer, eu posso morrer. E aí, quem é que vai cuidar do meu filho? Será que alguém vai garantir, né, que ele tem ali a vida boa e tem os princípios, enfim, tudo que eu queria passar? Aí a Camila fundou em 2014 e eu acompanhava o Morte Sem Tabu já há muito tempo, né? Acho que desde 2016, por conta pelo do menos. Trabalho. Isso. Morte Sem Tabu na época era um oásis no meio do nada, né? Quase ninguém falava sobre o assunto. Não existia praticamente movimento nenhum de retomada de discussão sobre a morte, no Brasil, especialmente, mas mesmo no mundo, assim, isso é uma coisa bem nova. E tava ali o Morte Sem Tabu falando de morte. E aí, um belo dia, eu escrevi um texto pra Camila. Eu acho que... Eu não lembro exatamente, né? A gente até tem essa carta publicada lá no blog, eu acho, esse e-mail. Eu acho que eu escrevi... Em 2016, eu fui visitar um hospice. Hospice é um movimento de cuidados paliativos, né? Originalmente, a ideia é essa, né? Que ele seja sinônimo desse movimento de cuidados paliativos. É um hospital. Não é um hospital. Tá. Não é um hospital. É um lugar... No caso do hospice, como lugar, né, quando a gente não está falando de movimento de cuidados paliativos no sentido mais amplo, a gente está falando de um lugar em que as pessoas vão para morrer. Então, na Alemanha, por exemplo,
São muitos hóspices, de 10 a 15% dos alemães morrem em hóspices, e são esses lugares. Na Europa as pessoas vivem mais. Tem uma... mas assim, eu acho que é mais... bom, enfim, não sei as origens do movimento do hospice na Alemanha especificamente, né? Mas é um movimento que começa na Inglaterra, com uma profissional de saúde chamada Cicely Saunders, e aí isso vai indo para vários lugares, e que são pessoas que se preocupam. As pessoas gostam de falar muito em morte digna, em boa morte. Eu prefiro ver isso como boa vida até a morte. Então, assim, eu penso muito porque fim de vida, até que você dá o último suspiro ali, você tá vivo, né? Eu acho que a ideia é essa. Você não precisa morrer de véspera. Ou ficar muito mal de véspera, assim, antes de morrer. Então, vamos ver como é que a gente faz para você viver melhor, da melhor forma possível até você morrer. Ah, sua doença não tem cura? Tudo bem, mas como é que a gente pode fazer para você viver melhor? Viver sem dor, viver sem constipação, viver sem falta de ar, que é uma coisa assim insuportável, que te faz querer morrer logo. Como é que a gente faz isso? Quem sabe te colocar num lugar em que você receba sua família, que você queira, às vezes, fazer últimas coisas na sua vida, tomar um sorvete, ou, né, quando a gente às vezes fala muito nesse sentido bem literal dos últimos dias, mas a maioria das pessoas não descobre uma doença e morre, né, vai ficar viva, pelo menos mais 1 ano, 2, 3, então dá pra fazer muita coisa, dependendo ali da estrutura, do contexto. Mas aí eu fui pra Alemanha, fui visitar esse hospice, que é um lugar que não recebe pessoas, que eles me receberam, assim, excepcionalmente, eles falaram isso de forma bem literal, olha, a gente não tem voluntário, a gente não recebe pesquisador, a gente não recebe visitante, a gente tá recebendo você excepcionalmente, porque uma pessoa nos pediu, que era a Elke, que era uma amiga alemã que eu fiz, agora ela morreu, não deu tempo de ler minha tese antes, mas ela era muito entusiasta, assim, do meu doutorado na época, e ela me deu umas aulas de alemão, a gente morava no mesmo prédio, ela que pediu, ela fez esse contato, e eu fui e fiquei lá de 7 da manhã até 8 horas da noite. E aí eu passei o dia lá participando de tudo, assim, né, fazendo tudo o que eles fazem, participei da reunião da equipe lá no início do dia, vi aquelas preocupações que são preocupações que você fala assim, nossa, essa é a preocupação dessa pessoa? O travesseiro dela tá ruim. Essa pessoa tá dormindo com um travesseiro que ela não dorme bem. A pessoa que tem mais 15 dias de vida vai dormir no travesseiro que ela não gosta? Não pode. Então vamos trocar o travesseiro. Essa pessoa que gosta muito desse iogurte, tem que comprar esse iogurte. Essa pessoa, a maior reclamação, a maior queixa dela de sintoma é essa aqui, tem que pedir remédio. Então a preocupação ali é a pessoa ficar a melhor forma que ela puder ficar. Não é porque ela tá morrendo que ela não tem que estar bem. E aí ela recebe a família, os quartos são lindos, né, assim, não tem nenhuma restrição de, não pode comer isso, não pode comer aquilo. Eles têm ali os últimos dias de vida. Ali, realmente, de modo geral, quem entra são as pessoas que se espera que morram até 15 dias. Mas isso não é a regra geral para hospice, né, assim, até porque é muito difícil você diagnosticar, você dar esse prognóstico de terminalidade tão preciso para uma pessoa. Quando a pessoa tá muito no finzinho da vida, você sabe, mas assim, tem gente que você não sabe se vai viver mais 15 dias, vai viver mais 1 mês, varia muito. E aí eu fui pra lá e foi uma experiência, uma experiência muito doida, né? Você de repente tá ali com pessoas. Eu pensava muito, tinha uma mulher que tava assistindo um episódio de uma série, eu falava, será que ela pensa assim, que talvez seja o último, né? Que semana que vem ela não assiste mais. E com os seus familiares ao redor, vivendo ali, conversando comigo. Eu ali, sabendo que eu estava ali porque eu estudo fim de vida e morte, eles sabendo que estavam morrendo também e conversando comigo e sorrindo e achando legal o meu trabalho. E aquilo realmente foi muito impactante para mim. Eu escrevi um texto assim, para rede social e mandei para Camila. Quis mandar para ela. E assim, já tinha um tempo que eu tinha feito essa visita. Eu fui em 2016. Eu só fui mandar isso para Camila acho que em 2018. Quando eu voltei para a Alemanha para fazer pesquisa com os pacientes, né? Eu entrevistei pacientes no Brasil, em 2 hospitais, em Belo Horizonte e num hospital em Hamburgo, na Alemanha, para entender melhor as expectativas deles sobre os tratamentos, né? Para entender por que os dados que eu tinha, né, dos estudos que eu já conhecia, mostravam que esses pacientes acham que vão ser curados ou que vão viver muito. Eu queria entender, assim, conversar ali para ter algumas ideias. E aí, quando eu voltei, eu mandei esse e-mail para Camila. E aí, a gente acabou conversando muito sobre morte desde então. E a gente conversava muito, trocava mensagem. Eu dava, né, mandava... o que você acha de entrevistar? Algumas pessoas eu mandei, ela entrevistou realmente, né, pro blog e tal. Mandava ideias de pauta.
E aí, em 2020, a Camila chamou a Jéssica, que é uma jornalista incrível e que é uma mulher negra. E a Camila acho que estava sentindo falta de um recorte racial, de um recorte social no Morte Sem Tabu, né? Acho que ela começou a sentir isso que eu sinto também, nossa, essa pauta elitista, Camila, inclusive, é uma pessoa maravilhosa, né? Uma super entrevista, aí eu não posso falar por ela, mas assim, é uma pessoa, né, incrível, assim. Ela que fez o documentário do João de Deus, né? Ela é a responsável ali pelo início das investigações do João de Deus. Ela fez agora o da Xuxa, enfim. E aí a Camila chamou a Jéssica. Eu lembro que no dia ela falou, chamei a Jéssica pro blog. Eu achei incrível. Eu falei, nossa, acho que realmente é importante, precisa. E aí, aconteceu um negócio legal. Em 2020... Agora eu não me lembro o ano. No fim de um ano aí, era dezembro. Eu escrevi um texto no Facebook falando, gente, eu concluí que eu quero ser... meu sonho é ser colunista de jornal. Porque eu sou uma pessoa que pensa muito de noite, assim, sabe? Quando você acorda cheia de ideia. E aí eu gosto muito de escrever, sempre gostei. E aí escrevia e tal. E o tema? Não. Aí foi coincidência, realmente, né? Mas assim, não, é porque a Camila me conhecia já e tal. E sabia das minhas pesquisas, do que eu... Ela, inclusive, um dia quis me entrevistar pro Morte Sem Tabu. Acabou que em vez de me entrevistar, eu virei, né? Enfim, comecei a escrever também. Mas aí, eu escrevi esse negócio e aí as duas já sabiam que o meu nome estava lá na Folha, esperando aprovação, para poderem me convidar pro Morte Sem Tabu. Então, enquanto eu escrevia que meu sonho era ter uma coluna no jornal, o meu nome já estava lá na Folha. E elas esperaram um pouco, porque acho que elas tinham medo de falar, né? Vem pro Morte Sem Tabu e a Folha tem que aprovar, enfim, um processo lá. E aí, assim que o negócio caminhou, a Camila, né, e a Jéssica me falaram, nossa, a gente tava doida pra te contar, você aceita. E aí foi incrível, né? Eu entrei no Morte Sem Tabu, a Beatriz tinha 8 meses. Eu estreiei no dia que ela fez 8 meses. Então, sei lá, acho que era meio que um processo de renascimento também, né? Depois que a gente vira mãe, uma coisa morre na gente, assim, né? Um eu anterior morre e a gente se reestrutura. E a maternidade é incrível pra mim. Eu acho que a melhor coisa do mundo foi que eu não queria ser mãe, porque aí tudo é maravilhoso, né? Eu acho a maternidade uma coisa maravilhosa. Beatriz é a pessoa mais incrível do mundo. E aí eu comecei a escrever, né? E aí foi essa a formação de nós três. Mas assim, a Camila tem... Eu acho que são motivações diferentes, né? Uhum. O que leva a gente pra morte e o que leva a gente a conversar sobre morte é, acima de tudo, conversar sobre vida, né? É porque a gente pensa muito na vida que a gente pensa sobre morte. A morte te empurra a pensar, a redefinir prioridade, a pensar no tempo, nessa ideia de eu vou ter tempo para fazer isso. E no começo, você estava me explicando o seu trabalho na AGU, que você falou que recebia os processos, são processos, né? De pessoas que precisam de um remédio, que vai ter um tempo de qualidade ali da vida delas, mas é muito curto. Você conseguiu ter essa resposta? As pessoas que querem esse remédio, elas acham que elas vão viver mais 6 anos? Então, assim, né, as amostras são diferentes, mas o que a gente tem de dado, nós temos estudos grandes que mostram que pessoas com cânceres metastáticos esperam dos tratamentos o que eles não podem fazer. E aí, quando eu comecei a pesquisa, eu já conhecia pelo menos 2, que são 2 estudos liderados por mulheres, que são a Jennifer Temel e a Jane Wicks. A Jane Wicks, infelizmente, morreu. Eu era doida para conversar com ela. Quando eu descobri que ela já tinha morrido, foi triste. Que lideraram estudos importantes e que mostram que os 2 estudos são nos Estados Unidos, que mostram que, de modo geral, essas pessoas não entendem que aquela doença vai matá-las. Então, e a família? Da família não tem... Eu fiz um estudo com familiares também, mas é muito difícil você entender se a família está reproduzindo o que o paciente acha ou se é o que ela mesma acha. O que eu posso te falar sobre família é que muitos pacientes só continuam se tratando porque tem um familiar insistindo. Porque muitos familiares acreditam que não, sim, tem uma esperança ainda de se salvar, você não pode. Às vezes o familiar está exausto, fala, não aguento mais, eu não quero mais para mim, eu não quero vir de 15 em 15 dias no hospital, eu não quero tomar mais esses remédios em casa, eu não quero mais sentir tanto sono, eu não quero mais vomitar. Os remédios, eles têm efeitos diversos, né? A gente melhorou, alguns medicamentos hoje têm efeitos colaterais muito mais leves, mas a gente ainda usa as drogas com efeitos colaterais pesados. Tem gente, por exemplo, que perde a sensibilidade nos dedos. Eu conversei com uma mulher, uma senhora, ela ia fazer 80 anos,
E ela falava que a tristeza da vida dela era não poder mais costurar, porque ela não tinha mais sensibilidade nos dedos, né? Então, assim, são vários efeitos. E às vezes a pessoa não quer mais, eu não quero mais, eu quero poder andar. Eu prefiro sentir minhas pernas do que tentar estender a minha vida. E às vezes a filha fala assim, pai, você vai abrir mão, pai? Eu não vou te perdoar se você morrer. E se essa filha entendesse que aquele pai vai morrer, que não é aquele tratamento que pode salvar, que aquele tratamento, né, se der um tempo ali, vai dar às vezes 1, 2 meses, e às vezes à custa de muita qualidade de vida. E a gente tem casos, sim, que o tratamento mata antes da doença. Você acha que é egoísmo? É esse sentimento que faz com que a gente pense, pai, não me abandone? Eu acho que é egoísmo. Eu acho que é, acima de tudo, desinformação. Acho que é acima de tudo, porque a pessoa realmente acredita que aquela pessoa pode se salvar. Se ela entendesse que não pode, se ela entendesse o que realmente pode ser feito, eu acho que a maioria das pessoas não ia insistir. Eu acho que é muito... Eu tive esse sentimento, mas aí não é tanto um achado de pesquisa, é mais um sentimento. De que quando as pessoas viveram bem o que elas tinham para viver com essas pessoas queridas, com o pai, com a mãe, com o marido, com os filhos, elas não têm tanto desespero. Mas quando elas achavam que ainda ia ter tempo, e de repente não tem mais, elas ficam desesperadas para conseguir viver o que não foi vivido ainda. Sabe? Aquela pessoa, por exemplo, que trabalha demais e tá sempre adiando a visita aos pais que moram no interior, que ama os pais, que tem contato e tal, mas não, ano que vem eu vou, aí no ano que vem chega, não, tem prioridade para outro projeto e tal. Não consegui. Não tô falando daquela pessoa que não tem condição mesmo, que não tem dinheiro e tal. E aí, de repente, olha, seu pai tá aqui com a doença, vem. Aí, de repente, ele chega lá e fala, caramba, não deu tempo. Agora eu vou ter que viver aqui em 2 meses tudo que eu não consegui viver em 20 anos. Eu acho que para essas pessoas, esse luto é tão difícil que elas se seguram nisso. Elas se seguram nessa chance que elas imaginam que existe de uma cura, de uma sobrevida longa e tal, que eventualmente vai acontecer. Tem gente que tem um prognóstico ruim, mas vive muitos anos, muito além do que a medicina podia esperar. Não é comum, a gente não consegue estabelecer uma relação de causalidade entre tratamento e esse desfecho, e isso é importante dizer, mas eventualmente acontece. Então as pessoas se imaginam muito naquele ponto fora da curva, né? Não, tem uma pessoa aqui que viveu 10 anos, meu pai vai ser essa pessoa. Mas ela não entende bem quanto o tratamento pode ou não colaborar com aquilo ali. Ela imagina que se não tratar vai morrer. Não é assim que as coisas são, né? Não é parei de tratar, morri. Se fosse assim, a sobrevida livre de progressão, né, o aumento lá dessa sobrevida livre de progressão ia ter um resultado sobre a sobrevida global muito mais impactante do que tem, que geralmente né, a gente, de modo geral, assim, nossa, já falei 28 vezes essa expressão, de modo geral. Não reparei. Agora eu vou começar a contar. Agora você vai... Eu tinha um professor de química que ele falava NEM todo fim de frase e a gente passava aula contando, gente, desculpa, como é que ele chamava? Zé Maria, perdão, Zé Maria. A gente contava seus NEMs. Então, as pessoas, elas acreditam que existe ali uma relação que não existe, ou que a gente não pode provar, que a gente não consegue. É o caso... A minha mãe, eu acho que eu aprendi muito com ela nesse sentido, né? A minha mãe não fez nada. Não fez nenhum tratamento, assim. Ela não abriu a cabeça, não fez cirurgia, não operou, não tomou remédio, não fez nada. A gente ficou lá esperando. Se a minha mãe tivesse feito qualquer intervenção, todo mundo ia falar assim, nossa, ainda bem que fez essa intervenção. Por isso que ela tá viva. Se ela tivesse feito a intervenção e tivesse morrido, pouquíssima gente ia ter coragem de falar. Talvez ela tivesse vivido se ela não tivesse feito essa cirurgia. Então, quando o negócio dá certo, as pessoas tendem a acreditar que foi porque fez aquele tratamento. Você faz 100 vezes, ele não dá resultado. Aí você faz na 100ª e a pessoa fica viva, você fala, foi por causa desse tratamento. Mas a gente só consegue estabelecer relação de causalidade com ciência. Não é porque um caso, né, deu esse resultado que a gente agora vai ter esse resultado em outros também. A ciência é um negócio complicado, você precisa... por isso que eu acho que é tão difícil, né, para a maioria das pessoas, não só, e agora já pensando em vacina, em Covid, em câncer, em todas as áreas científicas em que você precisa entender que certas coisas acontecem e você não consegue demonstrar uma relação de causalidade entre isso e aquilo. É aquela coisa, não. Até porque as coisas que a gente consegue demonstrar, tipo Covid, vacina, as pessoas não acreditam. Não, e aí você demonstra em 99 milhões de casos e demonstra que em 100, né, 100 fugiu aqui da regra. Ah, tá vendo? Aí esses 100 que morreram. Aí, ó, falei que a vacina, né, enfim. Mas assim, aí já é uma coisa bem da ciência, né, da forma como as pessoas encaram
estatística e medicina e tal. Se elas entendessem, olha, o propósito do tratamento não é curar seu pai. Nunca foi. O propósito desse tratamento é tentar Você acha que falta honestidade para a medicina brasileira? Completamente. Não da medicina mundial. Esse quadro, ele não é um quadro que é privilégio do brasileiro, assim. Esse resultado é assim nos Estados Unidos, né? A pesquisa que eu fiz Brasil e Alemanha, embora ela não fosse uma pesquisa quantitativa, ela era uma pesquisa qualitativa, então eu não posso fazer alegação de dados nesse sentido, né? De preponderância e tal. Mas eu achei que eu ia chegar na Alemanha e as pessoas iam entender que elas faziam tratamentos paliativos. E elas não sabiam. Eu tive uma pessoa. Nos quase 50 pacientes que eu entrevistei, a única pessoa que me falou, eu sei que meu tempo está acabando, foi um paciente que tinha um câncer de pâncreas, que já é geralmente um câncer, né, que mata em pouco tempo. Ele é descoberto normalmente em estágio avançado, então é um câncer muito agressivo, enfim, o tratamento faz muito pouco pelo paciente. E a forma como ele me contou isso foi: eu queria tanto viver até o Natal, a gente estava em abril, eu queria tanto viver até o Natal. Depois ele parou, olhou pra mim e falou assim: não, o Natal tá longe, eu não vou chegar lá. Mas minha neta nasce mês que vem, eu queria estar vivo pra ver ela nascer. E foi aí que eu entendi, não, esse aqui sabe que tá realmente no fim da vida. Essa coisa dos planos, de quantos planos as pessoas fazem, pode te ajudar a entender isso, né? Tem gente que tá ali, se espera que a pessoa viva mais 1, 2 anos, e ela tá planejando a aposentadoria dela. Ela tá planejando voltar a trabalhar. Ela não trabalha há 10 e ela planeja ainda voltar a trabalhar. Então, e claro, há um pacto social de que ninguém fala, não é bem assim. O que eu acho que acontece, assim, essa coisa da comunicação médica está sendo discutida no mundo inteiro. No mundo inteiro a gente pensa, por que é que a gente não consegue se comunicar com os nossos pacientes? O que é que falta? Existem vários, né? Tem a indústria farmacêutica que vem ali e faz o médico. Os médicos já não conseguem acompanhar muitos estudos, porque são 200 mil estudos por ano. É difícil ele entender ali o que vale mesmo a pena ver. Ele é convencido pela indústria, a indústria paga. Uhum. A indústria tem um poder econômico bizarro. Ela faz o cara que vai para Austin, sei lá, para Aspen esquiar, tudo pago, acreditar que ele não está sendo influenciado pela indústria que está levando ele. Tem o fato de que é difícil para o médico, porque, cara, é muito difícil você virar para a pessoa e falar, olha, né? E aí você precisa de habilidade de comunicação, não é empatia. Uhum. Você precisa de uma disciplina ali na faculdade. Sim. Que fala, olha, a gente tem aqui um checklist, você vai fazer essas perguntas, você vai dar essas respostas, você vai ter uma comunicação que faça, né? Você vai esperar o momento adequado, que essa pessoa realmente está numa capacidade mesmo de processar a informação, porque no choque do momento ela não vai entender nada que você está falando. Por isso os cuidados paliativos são tão importantes. Quando a gente entra com os cuidados paliativos, logo que a pessoa descobre que ela tem um diagnóstico de doença grave, a chance que ela pare um tratamento, por exemplo, que não está beneficiando ela, é muito maior. Isso são os estudos que estão demonstrando. A gente já tem muito estudo nesse sentido. E a gente tem muito estudo já também sobre como a comunicação acontece. E como o médico, por exemplo, acha muito mais fácil falar, vamos fazer mais um ciclo de quimioterapia e ver como é que você responde, do que falar, vamos pensar no fim da sua vida? Vamos pensar no que é importante para você agora? Vamos pensar nas suas prioridades? O médico tem uma grande dificuldade de iniciar essa conversa. E aí o que ele faz? Não é que ele mente no sentido de, nossa, você ainda vai viver 50 anos. Ele tergiversa, ele omite. Então ele fala assim, nossa, olha, ótimo resultado do seu exame. Como é que o paciente entende isso? Pô, tô indo bem, tô me livrando dessa droga. Nossa, olha aqui, seus exames estão muito bons. Essa coisa, por exemplo, da pessoa iniciar um tratamento e depois chegar na consulta, ver um exame de imagem e fala aqui, ó, tem nem sinal da sua doença agora. O que essa pessoa vai entender? O que ela vai achar? Remissão, por exemplo, né, que é um negócio que... Um dos textos de mais impacto que eu já escrevi no Morte Sem Tabu foi um texto que diz que remissão não é cura. Porque teve um estudo da USP ano passado que mostrou... Daí as famílias vieram falando absurdos. Olha que loucura. Eu achava, todas as vezes que eu publiquei alguma coisa dessas no Morte Sem Tabu, eu falava, caraca, agora eles vão acabar comigo. Sabe o que costuma acontecer? Os pacientes me agradecem. Eles falam assim, nossa, obrigada. Obrigada, porque eu preciso ouvir isso. Eu preciso entender o que realmente um tratamento pode fazer por mim. Ou muitas vezes pacientes que pararam o tratamento. Imagina um paciente que falou assim, não, então tá.
né? A gente ainda tem um monte de médico honesto, a gente tem paciente que é mais consciente, que vai atrás de informação, que pressiona os médicos. Porque se eles forem pressionados, já fica muito mais difícil você conversar desse jeito, sem mentir, né? E aí, às vezes, imagina, esse paciente fala, não, essa quimioterapia não faz sentido pra mim, né? Vou viver o que eu tiver pra viver com qualidade e tal. Aí começa o pai a ligar e falar, apareceu um estudo novo, você tem que correr atrás disso, porque você ainda pode se curar, você vai melhorar, etc. Imagina a pressão, isso é cruel com essas pessoas. E sempre aparecem pessoas nesse cenário e aparecem também aquelas pessoas que falam assim, nossa, ainda bem que você falou isso, porque eu fiquei tão angustiado de não ter insistido para o meu pai continuar uma quimioterapia. Eu fiquei tão triste quando meu pai falou, não vou mais me tratar, e aí ele morreu, porque ele morreu, agora eu entendi que ele não morreu porque ele parou de se tratar. Aquele tratamento podia até dar um pouco mais de expectativa de vida para ele, mas a doença era a evolução natural da doença, matar. E as pessoas, né, que eu esperava, a gente tem pessoas que contam mentiras jornalisticamente todos os dias, assim, que falam sem nenhuma prova, sem nenhum dado, que a gente já cura metade desses cânceres. E aí, né, não tem. Médicos que fazem isso, inclusive, estão infringindo o código de ética médica, porque médico não pode fazer isso. Médico, para poder fazer afirmação para jornalista, por exemplo, ele tem que estar com o estudo na mão e te mostrar, ó, segundo esse estudo, é assim que acontece. E as pessoas vão criando essas expectativas e aí, de repente, quando vem alguém e fala o contrário, isso é tão raro. Os estudos estão todos aí, mas é muito raro, especialmente médico, ter coragem, por exemplo, que o Zé Luiz Nogueira teve lá naquele evento, que foi muito diferente, foi muito determinante para mim, para minha trajetória, que é ter essa coragem de falar, não existe prognóstico de cura para essa pessoa. Esse medicamento aqui, o que o próprio laboratório que produz esse medicamento está falando para você, não é que ele pode te curar. Ninguém está falando isso. Ele está falando que pode ser que você consiga ter aqui um aumento de sobrevida global de 2 meses. Gente, isso aqui foi uma aula, então vocês que aproveitaram esse vídeo até o final, eu tenho um recadinho aqui, que eu esqueci de falar no vídeo anterior, porque eu tô começando sei lá, nesse ramo do Apoie-se agora, então não sei, né? Seja nosso apoiador. O que acontece? Você que gosta do nosso conteúdo, quer aprender mais, quer falar alguma coisa sobre taça no cu com uma pessoa da AGU e fazer ela cuspir água na sua mesa, isso é impagável, ela nunca mais vai aparecer aqui. Então eu preciso do quê? Do seu apoio, para que pessoas gabaritadas venham aqui e acham que eu tenho, que elas tragam a credibilidade delas e me doem um pouco da credibilidade delas, porque eu já perdi toda a minha. Desculpa você passar por isso. Então seja nosso apoiador, você entra no apoia.c/Esquizofrenóis, e lá você tem todos os nossos tipos, que eu não vou lembrar. Você pode apoiar com a partir de R$25, tá? R$25. E você pode... Recompensas. Tem recompensa. Olha só, eu sou péssima desse. Eu tô começando agora. Você pode receber recompensas, como participar do nosso grupo. A gente vai ter uma live mensal para você participar das nossas discussões de pautas e temas que vocês querem que sejam vistos aqui no Esquizofrenóis, e um grupo onde a gente pode se apoiar um ao outro, porque a gente tem o apoio financeiro, mas também a gente precisa de apoiadores nessa coisa que eles chamam de rede de apoio. É muito importante. E também a gente precisa de um amiguinho, né, para falar alguma coisa. Ó, gente, não se engane, isso daqui é só para você ter uma sobrevida, não é para você viver para sempre, ou você vai viver anos e anos e anos. A vida é muito triste, é muito dura, e o Esquizofrenóis proporciona isso para você. A gente joga coisas horríveis na sua cara, e agora eu tô me sentindo muito mal. Então, por favor, gente, seja nosso apoiador e receba a recompensa. Muito obrigada, Cíntia. Milhões de desculpas. Não falem mal de mim para suas amigas. Não, só um pouquinho. Jamais. Tá bom? Não me cancela, não fale isso, o episódio não pode ir no ar, era muito triste. Não, a gente... Olha só, eu sou uma pessoa feliz. Eu sou uma pessoa super feliz. Olha só, olha aí um sinal. É porque eu achei que havia uma pessoa totalmente mórbida, camisetas pretas de rock, sabe, pentagrama, coisas assim. Não.
Não, eu sou feliz. Olha, gente, viver é muito bom. Eu adoro viver. Desde que eu comecei a pensar na morte, eu vivo muito bem. Bem melhor, eu acho, do que antes. Juro. Vamos pensar nesse novo modelo de pessoas para nos inspirarmos. Semana que vem a gente volta, paz nos Estados Unidos. Sério mesmo, desculpa aí. Imagina, que isso. Muito obrigada, gente, pelo convite. Adorei. E desculpa nenhuma. Eu que peço desculpa, né? Porque eu falo pra caramba. Nós.